Hoje eu quero falar exclusivamente desses campos brancos, perguntando para nós, meus irmãos, para o nosso coração, e é aí que Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus quer que o nosso coração, ele pulse por missões, porque é assim o coração de Deus. Se você olhar o coração de Deus, o mundo sempre esteve no coração de Deus. Quando Deus ele criou o mundo, a primeira palavra que ele disse para o casal foi: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. A mesma coisa ele disse para o Noé, naquela segunda vez, quando o homem vai recomeçar, a mesma frase é usada para Noé. E quando ele tira um homem deste mundo, escolhe ele como Abraão, quando ele escolheu Abraão, Deus ele olhou e disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa interessante. Ele tira o Abraão deste mundo, sai da tua terra, da sua parentela. Ele traz Abraão até ele, traz Abraão até o seu coração, e aí o Abraão olha para o coração de Deus e vê que no coração de Deus, o desejo de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Está o mundo lá. Quando eu falo mundo, são as pessoas. Então, se a gente pudesse, meus irmãos, mesmo falar, olha, o coração de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo. Então, o nosso coração, ele tem que pulsar por missões. E aqui no versículo 35, Jesus está dizendo: levante esses seus olhos, olhe para os campos, já estão brancos. Então, campos brancos, pergunta é: você consegue enxergar que os campos já estão brancos? Como assim? Não é para olhar os campos brancos? Pois é, mas você já consegue olhar e ver eles brancos? É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está querendo que eles enxerguem. Enxergar, os campos já estão brancos. Como eles podem estar brancos? Primeiro nós temos que entender, aprender o que significa um campo branco. O que é um campo branco? Lá no norte do Paraná, quando a gente era criança, né, e isso só podia ser feito nas férias, e não podia ser feito muito, as crianças faziam algumas vezes, para ganhar algum simples trocado. Acredito que a minha irmã Sandra já tenha ido também, né? A gente ia colher algodão, colher algodão. Não sei se alguém aqui já colheu algodão. Mas quando você olha para o campo de algodão de longe, você vê um campo branco, correto? Porque aquelas bolas acabam abrindo, então sai ali o algodão, e você volta com os dedos tudo machucado, porque aquilo fica te cortando todo, não é? Mas é uma coisa que uma criança podia fazer, e a gente fazia. Eu nem me lembro muito bem dessas coisas, mas eu me lembro da molecada ir lá, e meninos e meninas ia, colhia, pesava, não dava quase nada, mas ganhava algum troquinho, né? Já era alguma coisa. Mas não pense apenas nesse campo de algodão não, tá? É uma linda plantação, e aí você vê lá aqueles campos brancos. Campos brancos significa especialmente campos maduros. Como você pensasse num campo de um laranjal, e aquelas laranjas todas maduras, você enxergando as laranjas maduras já, sabe? Você já adianta o processo, né? É a visão que Jesus está plantando aqui no coração dos seus discípulos. Ele quer que os discípulos olhem e vejam os campos já com os frutos maduros. A laranja já está madura, a banana já está madura. Quando você olha para o campo, já está maduro. É isso que ele está querendo colocar, que ele está querendo plantar no coração dos seus apóstolos. Agora, olha a diferença. Como geralmente nós vemos o campo. Como às vezes muitas pessoas, elas veem o campo.
Diferente dos antepassados que chegaram aqui e só encontraram árvores. Quando nós lemos a história dos batistas letos que vieram aqui para a região de Tupã, e eles moraram, fizeram aquela colônia de Varpa, e muitos irmãos batistas vieram da Letônia, perseguidos pelo comunismo, e eles se instalaram ali naquela região. Ali só tinha árvore, árvore e mais árvore. Mas, irmãos, imaginem que eles tinham que ver isso, porque senão eles desanimariam. Eles tinham que arrancar aquelas árvores, eles tinham que arrancar os tocos. Uma coisa é você cortar uma árvore, outra coisa é você arrancar aqueles tocos, né? E aí você preparar a terra, você arar, depois você jogar a semente, ter essa semente, jogar a semente, depois você cuidar daquela planta, carpindo, zelando, e ainda esperando o bom tempo, esperando a chuva. Olha, às vezes a pessoa olha para todo esse trabalho e diz, é trabalho demais, o campo é muito difícil, não dá para fazer tudo isso. Teve alguns, meus irmãos, lugares, por exemplo, lá em Galha, onde é a CAIC, aquilo foi uma reforma agrária. E um pouco mais adiante, tempos mais recentes, teve uma outra reforminha agrária, e aí nós temos lá o meu amigo Francis, que está lá, e outros, né? E ele estava me dizendo como ele conseguiu comprar barato aqui, porque o camarada que veio aqui, ele olhou e disse que era muito difícil plantar, que a terra era ruim, que tinha que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, como geralmente as pessoas veem o campo? Eles veem o campo a partir das dificuldades. Eles veem o campo a partir daqueles tocos, daquelas árvores, de todo o trabalho que ele vai ter, e vai ter trabalho. Nós não estamos falando que não vai ter trabalho. Então eles olham de um prisma que já é desanimador desde o princípio. É diferente da visão que Jesus está plantando no coração dos apóstolos aqui. Veja, irmãos, olhamos com os olhos da dificuldade. Porque se eu arrancar a árvore, se eu plantar, se eu fizer tudo isso, mas e se não chover? E se Deus resolver não mandar chuva? Porque eu não posso mandar na chuva. É verdade. Faz pouco tempo eu vi aqui uma entrevista do pessoal reclamando que não choveu, mas agora não para de chover, né? Então alguém está dizendo que não para de chover, não para de chover. Calma, né? Esse camarada lá que foi entrevistado, que tacou a máquina dele e arrancou toda aquela plantação, porque não vingou, então ele perdeu aquela plantação. Calma, ele vai plantar de novo, ele vai insistir. Por isso o exemplo do agricultor é tão precioso para nós. Irmãos, eles não veem o campo a partir da dificuldade, com os olhos da preguiça. Veja só, a palavra de Deus diz, o preguiçoso, ele não ara a terra por causa do clima frio. Então, a pessoa fala, não vou nem arar, porque vai gear, vai cair uma neve aqui, e também, né, eu não sei nem o que vai acontecer. Olha os meus braços como eles estão, já estou velho demais, eu estou muito novo ainda para mexer com terra. Então, a palavra de Deus diz que o preguiçoso, ele não ara a terra por causa do clima frio. Aí, na época da colheita, procura fruto, não encontra. É claro que ele não vai encontrar fruto, porque na época que era para plantar, ele não plantou. Mas por que ele não plantou? O versículo é bem claro, ele não plantou porque por causa do clima, o clima está frio demais, ou está sol demais, é cansativo demais. Então, irmãos, olha a forma que Jesus quer que enxerguemos o campo, e a forma que geralmente nós vamos enxergar o campo, tá? Então, Jesus, ele não pede para a gente olhar o tempo, ele pede para a gente fazer o quê? Ver que os campos, eles já estão brancos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, tá? Se você começar a olhar a partir da dificuldade, a partir dos problemas que você vai encontrar,
A partir de todo o trabalhão que você vai ter, você não vai se animar para plantar. Você não vai sentir desejo de trabalhar. Olha o que essa palavra diz para nós aqui. Quando a gente começa a olhar primeiro o tempo, o que acontece? Vai bater um desânimo em nós, não é? Eu me lembro, muitos anos atrás, quando nós começamos a construir aqui, o Marquinhos, ele era o pedreiro aqui, tá? Tinha um grupinho que trabalhava com ele, os mais antigos vão lembrar do Marquinhos. Foi um grande amigo, é um grande amigo até hoje. Aí ele começou a construir, e o tempo virou de repente, mas virou assim, que era uma coisa, né? E eles, você sabe, eles trabalham por dia, eles lutam, né? Eu disse para ele: Marcos, vai chover. Ele disse: eu não tenho nada a ver com a chuva, eu tenho que trabalhar, né? Eu estranhei aquilo, né? Eu falei assim: mas eu vou perder. Não perdeu, porque aí o tempo desvirou, né? O tempo desvirou, e aí então ele foi lá, tudo que ele fez aquele dia, eu tinha conversado com ele de manhã, e aí era à tarde, né? Não choveu, e foi, sabe, ele olhou, não a partir do tempo, ele olhou que ele precisava fazer aquilo ali, que ele não podia perder aquele dia. Mas olha o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 11 e versículo 4, quem fica olhando o vento, ou observa o vento, nunca vai semear, nunca. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que se você começar a olhar o tempo, o clima, você não vai fazer nada, você nunca vai semear. E diz mais, né? Diz assim e quem olha para as nuvens, nunca vai colher, ou vai cegar. Então você ficar olhando se está ventando, ou se olhando como é que a nuvem está, se ela está branca, se ela está escura, se ela está andando muito rápido, se ela está parada no lugar. Meus irmãos, a palavra aqui é nunca, nunca nós vamos plantar, e por nunca plantar, nós nunca vamos colher. É a palavra de Deus. Por quê? Quem fica esperando que o vento mude, ou que o tempo fique bom, não vai plantar e nem vai colher. É o que a palavra de Deus está ensinando. Então, não olhe a partir das dificuldades, não olhe a partir de todos os problemas, o desgaste, o custo que isso vai ter. Jesus não pede para a gente fazer isso aí, em relação a plantar a semente da palavra de Deus. A nossa visão não pode ser a partir das dificuldades. Tem que ter aquele momento, o momento perfeito, sabe? O momento perfeito é você ter as pessoas, você ter o dinheiro, você ter as condições, você ter tudo. Calma lá, né? Quando nós falamos de plantar a semente da palavra de Deus, não funciona assim, não é assim, né? Então, meus irmãos, tanto o vento quanto a nuvem são estáveis. Uma hora a nuvem está aqui, outra hora a nuvem está ali. Jesus mesmo disse para o Nicodemos: o vento sopra onde quer, né? Uma hora ele está para um lado, ele está para o outro, né? Então você não pode seguir o vento, você também não pode seguir a nuvem. Agora, quem olha para o vento e quem olha para a nuvem, nunca vai plantar e nem vai colher. Eles são estáveis, mas a promessa de Deus é estável, é muito estável. Eu estava pensando lá em casa, fica pensando, né? Já pensou se o Cabral, ele fosse pensar no vento e na nuvem? Porque naquele tempo não tinha barco a motor, a vapor, nada disso, né? Imagine se o Cabral falasse assim: como é que vai estar o vento, né? Por quê? Porque ele vai atravessar o Mediterrâneo e o barco é a vela, é uma coisa dura, né, de se lidar. Então, se esses grandes navegadores ficassem pensando no vento, se eles ficassem olhando para nuvens, acredite, jamais teriam descoberto, o Colombo não teria descoberto a América, o Cabral não teria descoberto o Brasil. E os índios que chegaram antes dele não teriam chegado aqui, mas eles não ficavam olhando nem o vento, nem para a nuvem. Meus irmãos, aí você vê a esperança desses navegadores também, de sempre estar animados com o trabalho deles, tá certo? Então, o homem de fé, ele vê
os campos brancos. O homem de fé faz isso. Vamos voltar aqui para o capítulo 4, versículo 35 do Evangelho de João. Ele diz assim: eu vos digo, levante os olhos, vede os campos, tá? Já estão brancos. Então o homem de fé vai ver o campo branco, como eu disse. Como assim, né? Já vê a plantação cheia de frutos, prontos para ser colhidos. Ele adianta o processo, é verdade. Porque se você já está vendo o fruto lá, você adiantou o processo. E aí, como é que faz a colheita? A colheita não, a plantação, como é que vai fazer? Não é? Veja bem, meus irmãos, quando Jesus fala isso, Ele está plantando fé no meu coração, Ele está plantando fé no seu coração, porque missão, se a gente quiser aceitar, tudo bem, se não quiser aceitar, está tudo bem do mesmo jeito, mas missão, eu, pastor Gilberto, aceite ou não, missão é um trabalho de fé, sempre vai ser um trabalho de fé, visão de fé. Ele vê, meus irmãos, as coisas acontecendo antes do tempo. Essas pessoas com essas visões, eles já vê a igreja, eles já vê as pessoas lá dentro da igreja. Ele consegue enxergar crianças correndo na escola bíblica dominical. Ele consegue enxergar professores ministrando para essas crianças. Eu digo que a nossa igreja tem 10, 11, 12 salas de escola dominical. Mas havia um tempo que era só esse templo aqui. Eu não sei se os irmãos, tem alguns que lembram desse tempo. E aqui onde eu estou pregando era uma classe, aqui era outra classe, e aí nós fizemos uma classe aqui, quer dizer, tinha 4 classes no fundo, tinha uma aqui, a igreja era muito pequena, e a nossa escola dominical era quase tudo que nós tínhamos, e quem eram os professores? Mas aí, não, nós temos que construir mais, é verdade, parecia uma loucura, mas chega o tempo, meus irmãos, chega o tempo que todas as nossas classes aqui ficam pequenas, quando as crianças resolvem vir para a igreja, quando eles saem, aquelas Kombi começam a chegar cheia, quando essa van começa a chegar cheia, e você conta 27, 30 pessoas dentro da van, você fala, onde é que nós vamos colocar essa gente aqui dentro nas classes, não é? Eu digo para você, alguém sonhou antes, alguém já viu esses campos brancos, porque senão eles não teriam construído. Essa visão que dá força, que dá coragem. Sabe por que uma pessoa arranca aquela árvore? Sabe por que uma pessoa vai lá e arranca o toco? Mas como é duro arrancar um toco. Naquele tempo, meus irmãos, não tinha trator como eles têm hoje. Eu fico pensando nos nossos irmãos Leto, eles não tinham trator. Desculpa, mas eles não tinham trator. Mas como é que eles conseguiram arrancar os tocos? Então, por isso que eu estou dizendo, tem que ter muito ânimo, tem que ter muita coragem, tem que ter muita vontade, tem que ter ousadia mesmo, de chegar e arrancar aqueles tocos no meio do nada, e ainda depois arar a terra, plantar, e fazer o que com o que plantou? Outra boa pergunta, fazer o que com aquilo que plantou? Onde é que nós vamos guardar? Para quem nós vamos vender? Veja só, é essa visão. Quando você vê os campos brancos, na verdade você vê a colheita. Eu acho que essa é a visão que uma professora de escola dominical tem que ter, que um pastor tem que ter, que um missionário tem que ter. Ele já tem que ver aquelas pessoas dentro da igreja, mas não tem ninguém dentro da igreja, mas ele tem que sonhar com isso. Eu quero que você leia de novo o versículo 35, vamos ler aqui no final, levante os olhos, olhe o campo, tá? Mas olhe não desse prisma aí do tempo e da nuvem, olha lá, já estão brancos, eles já estão brancos, os frutos já estão maduros, é isso que faz, meus irmãos, o trabalhador trabalhar, sabe? O desejo, meus irmãos, de ver aqueles frutos lá. É por isso que eles lutam tanto, por isso que os missionários saem pelas beiradas do mundo. Como é que ele vai explicar, naquele tempo, meus irmãos, do século XVII, século XVIII, uma pessoa sair, e sempre sai num tempo ruim,
Eu falei assim, não, vou saber aqui, quando o primeiro missionário da era moderna, que William Carey, saiu, como é que estava? Sabe como é que estava? Era proibido carregar pessoas que falavam do Evangelho, porque eles iam lá para as Índias, eles iam para a China, para a Birmânia, e eles iam colocar essa ideia do Evangelho na cabeça das pessoas, e as pessoas vão ficar inteligentes, e não vão querer mais vender a cana-de-açúcar, ou entregar o ouro de graça para nós. Então, a Companhia das Índias, britânicas, ingleses, eles não carregavam missionários. Eles tinham que dar o jeito de chegar lá, e sonhar, e plantar, mas eles já sonhavam com o Campo Branco, eles já pensavam, vai ter igreja lá, vai ter crianças para a gente educar espiritualmente. É isso que ele fazia, eles ter tanta vontade de ir, porque primeiro, meus irmãos, lá na Inglaterra, aqui, meus irmãos, nos Estados Unidos, olha, eles já sonhavam com as igrejas prontas, com irmãos cantando, com pessoas sendo evangelizadas, entregando a vida para Jesus, sendo batizadas. Isso é um sonho que nasce dentro do coração antes, e você tem que sonhar com isso, e é isso que Jesus está dizendo para nós, é isso que Ele quer plantar no nosso coração. Olha, o agricultor, ele é um sonhador. Primeiro vem a fé, né? Por quê? Porque ele fica imaginando o celeiro dele cheio, ele imagina que o celeiro dele vai estar cheio, que o campo dele vai estar cheio, que a plantação, olha, vou plantar, mas vai dar muito trigo esse ano, vai dar muita soja esse ano, eu vou plantar, vou jogar semente para todo lado, porque ele é um homem de fé. É por isso que ele joga semente, porque ele é um homem de fé. É claro, depois da fé vem o quê? Vem o trabalho. Não, aí é a luta, aí é a batalha, né? Naquele tempo de Jesus, não tinha trator, não tinha nada, tinha tudo tração animal. Vamos em frente, vamos abrir suco. Agora eu queria ver vocês abrindo suco naquela terra de Israel que só tem pedra. Lá só tem pedra, né? Lá só tem pedra. E eles abrindo ali aquela terra, né? Plantando, regando, lutando com as pragas. Veja só. Então, meus irmãos, é muita batalha. Ele tem esse tempo também. Mas depois que ele luta, e luta muito, ele tem que ter esperança. Veja essas três coisas: a fé antes de plantar, a luta quando ele planta, e a esperança depois que ele plantou. E nada disso está fora da Bíblia. No versículo aqui que temos em Tiago, capítulo 5, versículo 7, diz que eis que o lavrador, ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele aguarda o fruto, mas meus irmãos, ele não aguarda o fruto porque ele trabalhou muito, ele sabe que não depende dele, ele trabalhou muito, ele lutou muito, ele se esforçou muito, mas aí precisa dessa esperança, porque ele sabe que não depende dele, ele tem que plantar, ele tem que lutar, mas aí ele espera as chuvas. Que chuvas? As primeiras e as últimas chuvas. Ele espera tudo que vem da onde? Que vem dos céus. Ele não pode mandar naquelas nuvens, ele não pode mandar naquele vento, naquele tempo. Ele confia e ele espera no Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está plantando fé naqueles corações, querendo que eles vejam crentes entregando a vida para Jesus, pessoas entregando a vida para Jesus, antes mesmo que elas façam isso. Que as pessoas estejam abarrotando as igrejas, antes mesmo que tenham essas igrejas. É isso que Jesus está fazendo. Eu quero lembrar os irmãos, como é que essa ideia, né, que Jesus quer plantar no nosso coração, essa visão de fé começou aqui, olha, tá? Vamos lá? Versículo 31. Entretanto, os discípulos de Jesus lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Eu tenho uma comida para comer
que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém alguma coisa para ele comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Como é que tudo começou? Os discípulos disseram: mestre, come. Jesus responde: eu tenho fome de outra coisa. Minha comida agora é outra. Meus olhos estão em outro lugar. Meu coração está em outro lugar. Eu quero me encher. Eu quero me preencher de outra coisa. Do que Jesus tem fome? Qual que é o desejo de Jesus? Jesus tem fome de almas. Jesus tem fome de pessoas se convertendo, dos pecadores se chegando a Ele para a salvação. É isso que Ele respirava, é isso, meus irmãos, que fazia, meus irmãos, Ele caminhar, e Ele caminhou até a cruz. É olhar para aquelas pessoas e entender que a semente tem que ser lançada, tem que pregar a palavra para eles. Então, é isso que Jesus quer que enxerguemos, né? Igrejas nascendo, crescendo e abençoando o mundo inteiro. Essa é a visão que Jesus queria plantar, e Ele plantou no coração dos apóstolos, que a igreja existe, estava lá no coração de Jesus, e tem que estar no nosso coração, que as almas vão ser encontradas, que esses frutos já estão brancos, na verdade eles estão ali, não é? Mas Ele quer que a gente enxergue isso. Ele já sabe que é assim. Deus sabe que é assim. Ele quer que você, meu irmão, quer que eu, pastor Gilberto, veja isso. Isso motiva. Se o agricultor não pensasse que o celeiro dele vai estar cheio, ele nunca plantaria. Jamais. Mas ele consegue enxergar. Eu posso ver o meu campo cheio de fruto, por isso que ele planta. Ele sabe que ele vai colher. E até faz um celeiro. Agora, meus irmãos, Deus, Ele é um plantador de sonhos. Ele é um plantador de sonhos. E Ele sabe fazer isso. E Ele quer fazer isso no nosso coração. Nós temos que permitir que esse sonho entre no nosso coração. Veja, Ele é um plantador de sonhos. No primeiro casal, Ele já plantou um sonho. Ele já disse: olha, vai ter a vitória sobre a serpente. Isso é um sonho, irmãos. Eles já tinham que pensar e realizar isso na mente deles. Nós temos a obra de Cristo realizada, pronta, na cruz. Ele já morreu faz 2000 anos, mas o Adão e a Eva teve que pensar nisso 4000 anos antes. Já tinha que ter a obra realizada, como Abraão, ter aquele na mente que o Cordeiro de Deus vai tirar o pecado do mundo. Quando ele subiu lá para sacrificar Isaac, ele já pensava que Cristo estava morto. É assim que a obra já estava realizada. Então Jesus, Ele plantou esse sonho de fé no coração dos apóstolos, porque Deus, Ele é um plantador de sonhos. A mesma coisa aconteceu com os patriarcas. Quando você lê, meus irmãos, eu quero que você volte comigo em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 16, olhe lá, versículo 16 e 17, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, vai contar a sua descendência. Levanta, meu filho, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, é tua, eu vou te dar essa terra. Eu não vejo diferença do que Jesus está dizendo para os apóstolos, para isso que Deus, Ele disse para o Abraão. Você consegue ver diferença? O Abraão, a esposa dele não podia ter filhos, ele não tinha filhos. Deus olha para o Abraão e disse: Abraão, olha para cima, olha para baixo. Nesse caso era o olhar para baixo, né? Mas depois ele mandou o Abraão olhar para cima para ver as estrelas do céu. Nesse caso ele mandou olhar e dizer assim: olha aí, a sua descendência vai ser como o pó da terra. Alguém pode contar o pó da terra? Não, ninguém pode contar o pó da terra.
Então Deus está dizendo, então meu filho, a tua descendência vai ser assim. Veja, irmãos, ele está plantando no coração do Abraão, que o Abraão vai ter um monte de gente saindo dentro dele, que a nação de Israel, mas levou ainda. Interessa que o Abraão tinha que sonhar, o Abraão tinha que ver essa multidão. É isso que Deus está fazendo, Abraão, você vai ser uma multidão. Quer saber, Abraão, no capítulo 17, tem mais uma coisa, eu já vou mudar o teu nome logo, você vai ser pai de uma grande multidão, pronto, ainda mudou o nome dele para pai de uma grande multidão, sendo ele sem filhos. É isso que ele está fazendo aqui, plantando esse sonho no coração do Abraão, que ele teria netos, que ele teria bisnetos, tataranetos. Olha o final do versículo 17, vamos ler o versículo 17, percorre essa terra no comprimento, na largura, Abraão, é tua, eu vou te dar. E aí Hebreus diz que ele não foi dono de um palmo de terra, nem de um pezinho, o que ele teve que comprar. Mas a fé, meus irmãos, fez ele pisar aqui, pisar ali, pisar acolá, ele foi pisando, onde o pé dele pisava, ia ser dele. Deus plantou um sonho, e esse sonho, meus irmãos, é que faz um judeu largar tudo nos Estados Unidos, largar tudo na Europa, largar tudo no Brasil, e ir morar numa terra que só tem pedra, porque eles ainda estão neste sonho, eles conseguem enxergar esse sonho. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 2 e 3, olha, se Deus não plantou um sonho no coração do Josué, eu falei para vocês esses dias, coitado do Josué, estava tão triste, o Abraão tinha morrido, e agora, Abraão não, o Moisés, e o que vai ser sem o Moisés? Então Deus olha para ele e diz no versículo 2, levanta a cabeça, Josué capítulo 1, versículo 2, olha, Moisés, o meu servo é morto, levanta agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Presta atenção no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé é teu, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Pisa que eu te dou, pisa que eu te dou. Isso é ou não é uma mensagem de fé, fazendo o Josué criar no seu coração, na sua mente, uma terra, meus irmãos, que era deles. Bom, pastor, teve que entrar lá, teve que lutar contra todas aquelas nações, é claro que ele teve que fazer isso, mas ele só fez isso porque tinha um sonho no coração dele. Deus fez ele enxergar cada tribo na sua terra, sabe? Na sua divisória lá, ele conseguiu enxergar tudo isso, e ele pisou. Deus só falou uma coisa para ele, Deus disse, olha aqui, isso não é para qualquer um não, versículo 6, versículo 7, tem somente, esforça-te e tem bom ânimo, tá? Você tem que se esforçar, você tem que se animar. Então, irmãos, Deus, Ele é um plantador de sonhos, sim, e é isso que Ele está oferecendo para a igreja, é o mesmo que Deus ofereceu para Abraão, é a mesma coisa que Deus ofereceu para Josué. Ergue os seus olhos, eu quero que você volte comigo lá, em João no capítulo 4, João capítulo 4, e leia comigo, versículo 35, vede os campos, por quê? Porque já estão brancos. Se você não conseguir enxergar, irmãos, aquela igreja já estabelecida, se você não conseguir enxergar, se você é um professor, não conseguir enxergar a sua classe cheia de criança, você não vai querer ficar dentro da sua igreja, você não vai querer se animar de estar dentro da sua igreja. Sabe quem ama a igreja? Sabe quem fica na igreja? São as pessoas que conseguem enxergar o que Jesus quer que eles enxerguem. Não vai ficar olhando para tempo, não vai ficar olhando para a nuvem.
É isso que faz com que as pessoas, elas desanimem e se afastem. É isso. Mas quando ela olha para o que Jesus está querendo que ela olhe, quando os olhos delas enxergam ali, meus irmãos, que pastor vai ser o pastor, se ele não conseguir ver o trabalho com muitas pessoas? Que pastor é esse pastor? Bem, ele vai ter que trabalhar, pastor, é nossa obrigação, nós temos que trabalhar. Mas se ele não conseguir enxergar, o que o motivará? Se a visão que Jesus está dando não o motivar, o que o fará motivar? O que traz a professora todo domingo de manhã na igreja? Ela tem ou não tem a esperança que as criancinhas estarão lá? Então é isso que Jesus está dizendo, é isso que Ele está plantando. Ele nos ordena a ir a todo mundo, pregar o Evangelho, todo lugar que pisar, olha, todo lugar que pisar tem alma para ser salva, coloque isso na sua cabeça. Em Nínive a mesma coisa, no pó e na cinza, lembra que Jesus disse isso? Porque era um lugar muito duro, era um lugar difícil de evangelizar, mas mesmo nesses lugares duros e difíceis, dali saiu as maiores pérolas do Evangelho. Ai de ti, Betsaida, olha, André era de Betsaida, o Pedro era de Betsaida, o Filipe era de Betsaida. O Mateus, que é o evangelista, escreveu o Evangelho de Mateus, ele era de Cafarnaum, e outros eram de Cafarnaum, apóstolos de Jesus. Então não diga de dificuldade, não pense em dificuldade. Jesus está oferecendo para a igreja o que Deus ofereceu para Abraão, para Josué, Ele está oferecendo para nós. Esse sonho de olhar os campos brancos, você olhar a coisa feita. Agora eu sei, irmãos, a fé não elimina os contratempos, mas os contratempos não podem engessar a fé, não vai eliminar. Deus, Ele descreve o semeador com dificuldade, alguém que tem que lançar 4, 5 sementes para nascer uma luta constante. Ele vê o semeador no livro de Salmos como alguém que carrega a preciosa semente andando e chorando. Estão lembrados disso no Salmo 126? Está carregando com lágrimas. Então não é que não tem dificuldade, essas dificuldades elas vão vir, elas acontecem. Pode ser que a chuva não venha. O profeta Jeremias fala daqueles lavradores que estão com a cabeça cobertas, envergonhadas, tristes. Por quê? Porque não choveu, não teve chuva, não tinha chuva, a planta morreu, a planta está lá, querendo uma gota d'água, mas não tem. Acontece de não ter o tempo, de não ter chuva, mais ainda, acontece de ter a praga daninha, como no livro de Joel, lembra? Veio uma praga, veio 2 pragas, veio 3 pragas, 4 pragas. Que planta que aguenta 4 pragas? Que planta aguenta? E, meus irmãos, se a chuva representa os contratempos, no sentido que Deus, às vezes, Ele fecha, e se as pragas representam o nosso pecado, saiba de uma coisa, uma hora volta a chover. E como no livro de Joel, uma hora vai brotar novamente. O Paulinho, ele foi lá, arrancou, o Paulinho é o nosso jardineiro, lá do Jardim Morumbi. Por isso que tem aquele jardim bonito lá. Mas, ele foi lá, arrancou as coisas, e ele plantou 2 arvinhas, eu fiquei só reparando, plantou bonito, pensa uma arvinha bonita, eu achei show, Na outra semana, uma árvore estava mais linda do mundo, e a outra seca, só tinha um cabinho assim. Se o irmão Américo estivesse aqui, nós estávamos rindo junto, porque ele falou assim, o que você fez aqui, pastor? Porque eu tinha passado a máquina. Eu falei assim, olha, eu não arranquei não, não fui eu, Ele disse, eu também não fui. E nós vai falar o quê, Paulo? Ele falou, não vou falar nada, Aí eu olhei aquele formigueiro, sabe, o formigueiro, vou falar, olha aqui, Américo, as formigas comeram tudo, que interessante, comeram essa e largaram essa.
Como para dizer assim, ó, tá vendo? Né? Ele não vai poder falar nada para a gente, porque se a gente quisesse destruir as duas, né? Mas uma eles comeram e outra não, né? Mas aí, irmãos, eu saí, viajei. Quando eu voltei agora, o que aconteceu? Choveu, tá a coisa mais linda de novo, brotou, né? A praga comeu, mas brotou novamente. Olha, a fé não elimina os contratempos, é verdade, mas os contratempos não podem engessar a nossa fé. Não, a visão de Cristo é essa, João 4:35, os campos, eles já estão brancos. É assim, né? Tudo que Deus quer, que Jesus quer, meus irmãos, então é que a gente veja esses campos brancos. Então o contratempo não pode superar a visão dos campos brancos. É assim, a palavra de Deus ensina isso para nós. Era isso que eu queria passar para vocês esta noite. Agora tem uma outra coisa, por que nós temos que ter esse sonho? E se você tiver esse sonho, o sonho de Deus, o sonho de Cristo, então você, meu irmão, você vai trabalhar. Eu sei que você vai trabalhar. Porque essas pessoas que trabalham, como o agricultor trabalha, e existe uma grande necessidade, é as almas sem Jesus Cristo, né? Está ali, almas precisam de Cristo. Cadê ali? Você pode pular mais um, né? As almas precisam de Jesus. Nós precisamos falar do amor de Jesus. É isso que nós devemos falar. Dizer a verdade para as pessoas. Qual que é a verdade? Bom, a primeira verdade é que todos nós somos pecadores. Eu sou um pecador. Cada um de nós que está aqui, nós somos pecadores. Talvez você vai encontrar aquelas pessoas que acham que eles não são pecadores, mas eles não têm que achar nada. Deus está dizendo, todos pecaram e eles estão separados da glória de Deus. E por isso, o pecado causa essa separação. O pecado separa o homem de Deus. O pecado conduz a pessoa ao inferno, condena ela eternamente ao inferno. E quando você tem a consciência disso, que as pessoas estão perdidas, sem salvação, então, irmãos, a única forma do homem voltar a ter comunhão com Deus é o quê? É através de Jesus Cristo. O missionário que evangelizou um pedaço do Vale do Paraíba aqui, ele era um brasileiro, né? Tinha um lado vazio, ele saía de trem de um lado, ia do outro, era longe, né? E quando ele passava de trem, na época só tinha trem também quase, né? Então passava perto de muitas cidades, ele saía de uma cidade para evangelizar uma outra longe, onde tinha uma igreja, né? Aí um dia ele começou a olhar para aquela cidade, olhou para aquela cidade, começou a olhar mais para aquela cidade, a cada cidade que passava, meus irmãos, ele começou a chorar muito. Chorava, e aí ele chegou na casa dele e disse, meu Deus, eu preciso descer, essas almas, elas estão me chamando. E aí, meus irmãos, ele desceu. É por isso que ali no Vale do Paraíba, muitas cidades pititicas têm 3, 4 igrejas batistas. A força do Vale do Paraíba. Sabe por quê? Porque esses homens, eles tinham um coração voltado para missões. O coração missionário faz isso. Ele enxerga as coisas. É isso, meus irmãos, que Deus quer. Ele quer que a gente enxergue esses pecadores que estão sedentos da palavra de Deus. Se a gente tiver coragem, nós vamos encontrá-los. Para quem que Deus vai dar essas pessoas? Para nós. Mas para nós, se tivermos coragem de pisar o pé, colocar o pé, abrir a boca, evangelizar. Deixa Deus plantar esse sonho no seu coração. Enxergue essa messe branca, essa messe. Se tem alguém aqui hoje que não entregou a vida para Jesus, você precisa entregar. Você sabe que você é um pecador, está separado de Deus? Amém. É uma boa coisa para você saber.
Mas você sabia que Jesus morreu para resolver esse problema? Ele morreu na cruz para te salvar, para que a sua alma seja salva, para você não precisar morrer e ir para o inferno, ter uma perdição eterna. Deus quer salvar a sua alma. Jesus quer que o seu coração seja tocado. Ele quer tocar no seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração hoje. Ele quer entrar aí dentro. Ele quer salvar você do inferno. Ele quer fazer isso.